e chegou o momento dele se estranhar com os demais. Peço desculpa se vocês ouvirem alguns latidos, mas vamos lá. Eu sou Isabela Esperandil, eu sou técnica administrativa na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, no escritório de internacionalização. Então, esse trabalho em coautoria com a nossa reitora, a professora Lúcia Campos Pelanda, e com a professora Jennifer Safi, que é vice-reitora e responsável pelo escritório de internacionalização. Então, eu vou apresentar algumas das ações promovidas pela UFSPA, que é uma universidade especializada em ciências da saúde, nesse período de pandemia, em resposta à pandemia do coronavírus na cidade de Porto Alegre. Então, a UFSPA, como instituição federal pública brasileira, é a única instituição especializada em ciências da saúde. Então, somos focados, tudo que fazemos é enfocado na saúde, né? Inovação, engajamento com a comunidade local, os ODS com os quais a gente trabalha, tudo envolvido com a saúde. Então, estamos aqui ao sul do Brasil, na capital do Rio Grande do Sul, que é a cidade de Porto Alegre, e em Porto Alegre estamos localizados no centro da cidade, mais ou menos na entrada da cidade. Quando se entra pela parte central de Porto Alegre, é impossível não passar pela UFSPA. Aqui vocês veem a avenida aqui, que vem o viaduto. Então, aqui estamos nós, um campus pequeno, né? Temos 3 prédios, bem aqui no centro, e somos rodeados pelo Complexo Hospitalar da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que é de quem nós nascemos na década de 1960, como uma faculdade católica de medicina, e na década de 80 fomos federalizados ainda apenas como uma faculdade de medicina, e em 2008 nos tornamos uma universidade federal dentro do projeto Reúne. Atualmente evoluímos de um programa de medicina, um curso de medicina, para 16 cursos de graduação, 12 programas de pós-graduação, né, mestrado, 12 de mestrado, 4 de doutorado, 9 programas de especialização, 64 linhas de residência médica e 4 de residência multiprofissional. Nossa comunidade se compõe hoje de em torno de 370 professores, 220 técnicos administrativos e 5.500 estudantes. Então, a UFSPA, como uma universidade enfocada em saúde, esteve envolvida desde o início com a epidemia, na época que estava se tornando pandemia, estava chegando no Brasil, em Porto Alegre, em março deste ano, 2020. Então, logo no início, no dia 4, nós realizamos um evento informativo sobre o novo coronavírus, voltado a profissionais de saúde, falando, né, como se comportar, discutindo o comprimento de cotovelo, do pé. Então, a pandemia estava nos primeiros casos acontecendo, sendo diagnosticados em Porto Alegre. Então, era o início de tudo. Foi um evento que foi feito em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado e com o laboratório, o LACEN, o laboratório estadual que faz todo o diagnóstico do coronavírus também. E lotou o nosso salão nobre, porque era um assunto que todos estavam curiosos e já preocupados. Também em março foi criado o Comitê de Assessoramento Técnico. A UFSPA foi convidada a participar do Comitê Científico de Enfrentamento à Pandemia no estado do Rio Grande do Sul. E alguns dias depois, no dia 17 de março, então, foram oficialmente suspensos os eventos, as aulas presenciais, as aulas, no geral, nesse momento, todas as aulas foram suspensas, e adotou-se o trabalho remoto para todos os serviços não essenciais. Então, a partir desse momento, o campus ficou vazio, apenas segurança, né, se manteve para os serviços mínimos para garantir o funcionamento do campus, mas
esvaziou-se. Isso, no entanto, não significou que a UFSPA parou, de qualquer maneira, nesse período. Produzimos muito álcool gel, auxiliamos a Santa Casa de Misericórdia, aquele complexo hospitalar, nosso vizinho, nosso parceiro, desde a década de 1960, com equipamentos e pessoal técnico para auxiliar no diagnóstico de Covid, principalmente dos profissionais da saúde de Santa Casa e também da demanda que a própria Santa Casa estava recebendo. Passamos a integrar a pesquisa da Prefeitura de Porto Alegre sobre a Covid-19. Também iniciamos uma campanha de recolhimento de alimentos, itens básicos de higiene, posteriormente também roupas e depois equipamentos eletrônicos, para distribuir para as famílias da nossa comunidade que foram diretamente afetadas pela pandemia. Então, nas próprias palavras da nossa reitora, a UFSPA não parou, a UFSPA acelerou nesse período. Foi criada no nosso site institucional uma página, a Central de Informações do Coronavírus, em que são listadas todas as atividades que nós fazemos, os materiais também produzidos são todos divulgados nessa página. Ela centraliza tudo que a UFSPA está envolvida no enfrentamento à pandemia. E, então, algumas das ações que nós realizamos foi essa produção muito grande de álcool gel, muitas toneladas. Depois, isso se tornou de conhecimento público e foi feita uma parceria com a Receita Federal e com, inclusive, a URGS, que é a nossa vizinha, a Federal do Rio Grande do Sul, para a produção do álcool gel a partir de bebidas alcoólicas que foram confiscadas pela Receita Federal, que estavam lá no depósito. Então, aqueles uísques caríssimos, espumantes e bebidas alcoólicas que tinham sido confiscadas foram transformadas em álcool gel, que foram doadas para Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, que distribuiu nos hospitais, postos de saúde, mesmo nas escolas, e também foi feita uma parte dessa doação foi feita a moradores de rua. Também o nosso centro de inovação, onde temos impressoras 3D, imprimiram máscaras de proteção, os face shields, e também partes dos respiradores artificiais para doar para a Santa Casa também, porque a gente estava, logo no início, houve uma falta muito grande aqui em Porto Alegre, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, de todos esses equipamentos de proteção. Também apoio ao sistema de saúde da cidade, do estado, então, com essa realização de diagnóstico em parceria com a Santa Casa. Posteriormente, também começamos a fazer a realização do diagnóstico em parceria com a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, telemonitoramento de usuários com síndrome gripal do Distrito Docente Assistencial, que é uma área de Porto Alegre, zona norte de Porto Alegre, onde nós atuamos nas nossas atividades de ensino, de pesquisa e extensão, por um acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, essa área em que a gente atua, Então, foi feito esse telemonitoramento. Também organizamos voluntariados com os estudantes, nossos próprios docentes estiveram, muitos são profissionais da saúde, a maior parte é profissional da saúde, estava na linha de frente. Então, desenvolvemos pesquisas, apoio psicológico a estudantes, a servidores e também a funcionários da Santa Casa de Misericórdia, que estavam ali em um momento de estresse muito grande. Cursos sobre o coronavírus online, também dentro das ações promovidas por cursos de graduação, programas de pós-graduação, departamentos acadêmicos, projetos de extensão, ligas acadêmicas. Então, houve um engajamento muito grande de diversas frentes da instituição, não só da parte de docentes, da parte técnicos administrativos, mas também de estudantes. Foi um momento em que nós nos unimos em rede, trabalhamos realmente em colaboração com outras instituições de ensino, instituições de saúde, governo,
E logo no começo da pandemia, ali em maio, nós já tínhamos mais de 100 ações iniciadas. Aqui vou apresentar algumas das imagens, algumas das ações em imagens. Aqui é uma iniciativa do nosso Departamento de Educação e Humanidades, as Pílulas de Humanidades, com sugestões de filmes, vídeos, para ajudar, né, na sensação de isolamento do pessoal que teve que ficar em casa, grupo de risco. Então, são pílulas diárias que são divulgadas no nosso site, na nossa página no Facebook. Aqui também imagens da campanha Juntos Podemos Mais, que arrecadou, então, alimentos, roupas, equipamentos eletrônicos para doação. Também um dos nossos orgulhos foi participar da pesquisa EpiCovid, que foi coordenada, está sendo coordenada, né, pela Universidade Federal de Pelotas. Aqui em Porto Alegre, então, nós somos um dos centros, e depois essa pesquisa também se tornou nacional, com financiamento do Ministério da Saúde, teve resultados publicados na The Lancet, e aqui em Porto Alegre, então, nós atuamos fortemente com a participação de voluntários que iam às casas das pessoas, né, que já tinham testado, já tinham feito o teste do Covid anteriormente, para acompanhar a evolução da imunidade na população aqui da cidade. Então, nesse novo normal, apesar das restrições na presença física, a UFSPA fortificou sua contribuição para a sociedade, buscando minimizar o impacto do coronavírus para todo. Foi um momento está sendo um momento de unir forças, de divulgar as ações que nós fazemos, né? A UFSPA como uma instituição relativamente nova, como universidade, né? 12 anos, e uma sigla um pouco complicada de pronunciar. Então, foi um momento também de nós mostrarmos o nosso trabalho, o nosso engajamento. Nós retomamos as aulas online em agosto, então tem sido também uma adaptação para não deixar essas ações morrerem e também dar um ensino de qualidade para os nossos estudantes, né? Então, está todo mundo ainda super engajado em colaborar com a cidade, com o estado e com o país em todas as frentes que a gente pode. Seria isso. Muito obrigada. Obrigado, Isabela. Muito bem. Estão muito interessantes, né? Os trabalhos, a gente vai fazer uma boa discussão. Parece que o Rio Grande do Sul gosta de siglas assim, né? Tem a URGS também, que vai falar, não é simples. Mas, enfim, vou passar para o Rubenilson para fazer a apresentação dele e a gente fechar a fase de apresentações. Rubenilson, cursinhos universitários populares, apontamentos para a democratização do acesso à educação superior brasileira. À vontade. Microfone, tá, Rubens? Tá fechado o seu microfone. Desculpa, eu estava procurando aqui as funcionalidades, que eu não uso muito Zoom, estava bem perdido. Achou? Ó, falta ainda colocar ela em apresentação, no PowerPoint. Ela não está aparecendo para vocês? Tá, mas ela tá com os slidezinhos do lado. Se você conseguir botar embaixo, tem esse íconezinho. Isso, perfeito. Oi? Ok, Perfeito. então já, bom dia. Queria pedir desculpa anteriormente já em relação ao layout, porque eu realmente não tinha visto esse layout que vocês utilizaram, mas eu trouxe um layout que, na verdade, ele está bem alinhado para que, vamos dizer assim, para personificar o trabalho que a gente está elaborando em cima dessa proposta. Então, né, o tema, como o professor já apresentou aqui para a gente, é Cursinhos Universitários Populares, apontamentos para a democratização de acesso à educação superior brasileira. É um trabalho produzido, né, por mim, pela minha orientadora, a professora Leide,
e a minha orientadora, a professora doutora Ana Maria, que estão aqui na apresentação também. Nós somos da Universidade de Brasília, estou no meu penúltimo ano do doutorado em educação, e aí a gente trouxe essa proposta como uma discussão que ela é muito nova, até porque a própria questão dos movimentos aqui, que eu vou trazer para vocês, que a gente trouxe no trabalho, é uma discussão que ainda está sendo muito construída dentro desse próprio âmbito de cursinhos universitários populares, né, que se difere muito de cursinhos populares que a gente conhece do surgimento da década de 70, sobre questões de movimentos sociais, enfim, de várias vertentes aí. Bom, então aqui como objetivo, né, na verdade, a gente trouxe uma pesquisa que ela foi feita através de análise documental, então, basicamente, toda a base de referencial aqui para construir esse trabalho, ele foi feito através de documentos da rede da Brasil Cursinhos, que eu vou apresentar para vocês há pouco o que é essa rede, e também sobre as próprias fontes de cursinhos universitários populares, né? Então, essa pesquisa, ela vamos dizer assim, um ponto da minha tese, que na tese eu estou trabalhando com entrevistas também, enfim, com outros tipos de metodologia também para poder desenvolvê-la. Só que nesse momento aqui do trabalho, eu trabalhei mesmo com análise documental. Então, apresentando aqui apresentando a pesquisa um pouco sobre a evolução desses CUPs, né, que são os cursos universitários populares, essa rede Brasil Cursinhos, e o tópico central, que é essa democratização de acesso à educação superior. Então, nessa discussão, eu trouxe aqui no trabalho, né, a gente trouxe um pouco sobre essa contextualização dessa disparidade em relação à idade série, em relação aos dados mesmo, índices de rendimento escolar dos estudantes, e o quanto que isso influencia não apenas na questão de continuidade dos estudos, mas também em outros tipos de oportunidades em relação à vida deles. Então, a gente está trabalhando exatamente sobre essa questão de como dar suporte para que essas pessoas que tiveram essa educação continuada em algum momento ou tiveram algum tipo de situação durante a educação básica, especialmente no final do ensino médio também, que não tiveram condições suficientes para poder ingressar ou se preparar para exames e ingressar na educação superior. E aí a gente traz primeiro esse tópico central com esses dados, depois sobre o surgimento de atores que são importantes aí nesse processo de democratização, que é o foco da nossa pesquisa, que são os cursinhos universitários populares, né? E uma gestão que ela trabalha no âmbito mais nacional, que é a Brasil Cursinhos também. Então, o primeiro ponto, né, que sobre a descrição desses desafios de democratização que a gente trouxe no trabalho, fala um pouquinho sobre essa educação básica, como eu falei, até especialmente no final do ensino médio, sobre a questão da evasão escolar e essas disparidades de idade série, como que isso afeta não só os planos de universalização da educação para os brasileiros, mas também impacta diretamente na vida, na escolha e na criação de novos caminhos aí para essa população que a gente, né, vê hoje que existe uma disparidade até mesmo em relação a estados. E um dos pontos importantes aqui que a gente trouxe é justamente que há essa atuação desses agentes de cursos universitários populares em basicamente todas as regiões do país, né? Então, eu trouxe alguns dados, especialmente mais voltados de fontes do IBGE, durante a pesquisa, que fala que 88,2% dos jovens com idade de 15 a 17 anos frequentavam a escola. Isso está abaixo dos planos de metas educacionais, né, que é estipulado no país até 2024. Então, a gente está ainda passando por esse problema de solucionar como que esses estudantes eles vão dar continuidade nesse processo educacional. E eu acredito, né, como foi apresentado aqui, inclusive esse ano, a gente deve ter muitos índices aí bem diferentes também das metas que são propostas por conta da pandemia, e isso obviamente vai influenciar diretamente na continuidade, especialmente na educação superior. E essas consequências, né, obviamente, de evasão escolar, ela tem impacto diretamente
nos planos e metas para a universalização e democratização do ensino superior. Por mais que a gente tenha aí as nossas políticas públicas, do Enem, de cotas sociais, ainda cotas raciais em algumas universidades. Então, o quanto que, por mais que nós tenhamos essas políticas, ainda assim, esse preparo prévio para os exames ou antes de ingressar na universidade, isso ainda é prejudicial para que esses estudantes eles consigam ter o suporte suficiente para entrarem nas universidades brasileiras, né? E aí, contextualizando aqui a que são os CUPs, que como eu mencionei, ainda é um conceito muito novo, né? Os cursos universitários populares, eles são organizações sem fins lucrativos, originadas nas instituições de educação superior, especialmente institutos de educação superior, como o ITA, por exemplo, universidades federais, que é onde a gente tem o maior número de cursinhos universitários populares, e o objetivo é contribuir para a democratização dessa meio de preparar estudantes de baixa renda para os exames de acesso às instituições, como o Enem, como aqui em Brasília que a gente tem o PAS, como o vestibular tradicional, que ainda acontece em algumas universidades. Então, o objetivo é esse, e o público que esses cursinhos trabalham são estudantes de baixa renda, especialmente originados aí de escolas públicas, né? Então, aqui a gente tem agentes como estudantes universitários, que aí difere um pouco sobre aquele conceito que a gente conhece de cursinhos populares, né? Os cursinhos populares que surgem lá na década de 70, por meio dos movimentos sociais, como eu mencionei para vocês, que não necessariamente tinha esse perfil de estudantes universitários como agentes centrais de transformação mesmo social, como a gente nota hoje, que isso tem uma relação direta com aqueles pilares da própria universidade, quando a gente fala especialmente na questão da extensão, né? Então, a gente vê que hoje os estudantes eles passam a atuarem diretamente na sociedade através dos conhecimentos que eles tiveram, da bagagem, enfim, que a própria universidade trouxe, ou até mesmo antes da universidade, para que eles contribuam para a sociedade também. E a gente tem o que seria esses CUPs, então, de uma maneira geral, o que se difere dos cursinhos populares, né? Tem eles têm um perfil muito específico, coloquei o 7 deles aqui, que é a fonte da Brasil Cursinhos, que os cursinhos deles devem possuir alinhamento quanto ao duplo impacto, que eu vou falar um pouquinho mais na frente o que significa, que é estabelecido dentro mesmo da rede da Brasil Cursinhos. Tem que ter processo seletivo para as áreas, então são organizações que elas são bem organizadas, tanto que a estrutura organizacional tem que ser bem definida dentro dessas instituições. O cursinho deve ser universitário e, portanto, ter no mínimo 70% dos membros sejam professores e demais atuantes na área administrativa, tem que ser aluno de graduação ou pós-graduação. Então, a gente nota que, diferente dos cursinhos populares aqui, a gente tem um público específico que pode atuar. Esses podem ser universitários ou até em 3 anos formados também na universidade, seja na graduação, seja no mestrado ou no doutorado. Especialização não entra nesse contexto de cursinho universitário popular aqui. O cursinho deve ser popular, né? Então ter no máximo 25% de cotas de alunos que não foram selecionados por esses critérios socioeconômicos. Então, o critério socioeconômico, especialmente baseado na questão de avaliação por meio do CAD único, é uma das fontes aí também para poder garantir o perfil dos estudantes de baixa renda que os cursinhos atendem. E o cursinho não pode ter vinculação à filiação e partidos políticos. E isso é um dos pontos também que difere muito da questão dos cursinhos populares, porque aqui não há esse tipo de alinhamento, por mais que os cursinhos eles entendam que todos nós somos agentes de uma maneira agente político, né? Mas não partidários. Então esse é um dos pontos também que os cursinhos universitários populares eles trabalham bastante e deve ser transparente financeiramente para que os processos deles sejam bem claros, né? Então, para gerir todos esses cursinhos, a gente tem uma rede, né? Existe uma rede chamada Brasil Cursinhos. Essa rede ela é nacional, onde foi fundada em 2016, é uma rede muito nova, por isso que as discussões que a gente traz nesse trabalho, elas são discussões muito, muito novas, e trabalha especialmente nessa questão de duplo impacto. O que seria esse duplo impacto que eles falam? Que é justamente um momento, um ambiente, né? Um espaço onde o universitário ele tem a possibilidade de desenvolver as suas habilidades enquanto universitário, enquanto profissional, acadêmico, enfim,
e, ao mesmo tempo, ele estaria contribuindo socialmente para impactar pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eles ou que, de fato, precisam desses conhecimentos de conteúdo, de outros atendimentos, de psicólogo, alguma coisa nesse sentido, para que eles estejam presentes na educação superior também. Então, dentro desse contexto de Brasil Cursinhos, existe um movimento, que é um movimento de cursinhos universitários populares, aonde há uma reunião, enfim, um espaço onde todos os cursinhos eles têm aqueles cursinhos com os perfis que eu já apresentei para vocês, aonde eles discutem e debatem ações de projetos conjuntos em todas as regiões do país aí para que haja um impacto social de maneira bem homogênea. Então, é um movimento que ele é grande, que ele é presente, ele é muito novo e que ele tem esses agentes específicos. Então, eles trabalham com duas linhas centrais. A primeira que é a transformação de jovens de baixa renda em realidade. Então, é muito no sentido de empoderar os estudantes para que eles tenham condições de e tenham uma crença própria assim de ingressar na educação superior, fazer os exames, né, para que eles saiam desse ciclo vicioso da pobreza, como alguns autores trabalham também com essa questão de muitas vezes quando a gente trata de estudantes que vêm de escola pública, o alinhamento ou o caminho mais, vamos dizer assim, o mais natural seria entrar no mercado de trabalho e nem sempre se qualificar numa universidade, por exemplo. Então, e o segundo ponto que eles se baseiam é desenvolver universitários líderes capazes de transformar o Brasil no futuro. Então, eles trabalham exatamente com liderança universitária e com o desenvolvimento mesmo profissional e pessoal desses agentes que atuam nesses cursinhos. Então, eu acho que daí já dá para diferenciar um pouquinho sobre um cursinho popular e um cursinho universitário popular. Aqui a gente trouxe alguns dados. Só para lhe dizer que já tem 12 minutos, tá? Para você ir organizando. Tá bom, tá bom. Obrigado, professor. Eu trouxe alguns dados aqui também que nós colocamos no trabalho, que são, hoje a rede ela é composta por 16 cursinhos universitários populares, não sei se está dando para chegar direitinho, mas tem cursinhos de várias regiões do país, tem a quantidade de alunos que eles atendem, a quantidade de membros, o ano de fundação, vocês veem que a maior parte deles tem uma fundação muito atual, 2005, 2015, 2002, assim como nós temos cursinhos que eles são mais antigos, lá da década de 80, então, e que eles abrangem aí todas as regiões do país hoje também. Então, esses cursinhos, eles passaram por uma seleção e aqueles critérios eles foram estabelecidos, significa que só tem esses. Mas existem outras universidades que também possuem cursinhos nesse âmbito, né? Que tem uma fundação muito, muito antiga. E aí, quando a gente fala sobre a questão de estrutura organizacional, que eles precisariam ser bem estruturados, é esse modelo de estrutura que eu trago para vocês, que mostra que a própria questão de ser um cursinho que trabalha com universitários, eles têm uma estrutura muito forte, muito rica, onde muitas vezes essas práticas elas vêm da própria experiência da universidade. Então, esse organograma ou essa experiência que é apontada aqui, ela é traga justamente por conta dessa vivência dos universitários aí nesses projetos que eles também já participaram de outros, seja de empresas júnior, seja de projetos de extensão, em outros âmbitos também, porque nós temos na rede aqui alguns cursinhos que ele tem uma independência, tem um CNPJ próprio, mas tem uma vinculação com a universidade, seja através de convênio ou seja através de algum acordo específico, e alguns deles eles também são projetos de extensão, então eles já têm uma vinculação muito mais próxima da universidade. E aí, em relação à atuação em números, né, para a gente entender um pouquinho sobre essa abrangência e sobre esse impacto que os cursinhos universitários têm hoje nessa promoção de democratização de acesso à educação superior. Então, hoje, existem 16 cursinhos universitários populares que passaram por aquela seleção com aqueles critérios que foram estabelecidos. Hoje tem mais ou menos cerca de 10 cursinhos que estão em processo de filiação dentro da rede também. É uma rede que está expandindo bastante, ela surgiu em 2016, então já tem uma estrutura muito boa, pegando esses antes de universidades como ITA, UNB, USP, UFSC, UFC, então várias universidades que têm uma importância também muito grande dentro dessa questão de produção acadêmica, de engajamento universitário. Então, são universidades aí que são referências e hoje eles atendem cerca de 3.500 estudantes de baixa renda por ano nessa junção só entre 16 cursinhos e impactam cerca de 1.000 universitários que atuam diretamente nessa rede da Brasil Cursinhos. Então, é uma rede grande, é uma rede que, por mais que ela esteja em construção,
ela ainda consegue gerar um impacto social extremamente grande nesse processo de democratizar esse acesso à educação superior para estudantes de baixa renda. Então, a gente queria trazer esse trabalho exatamente essa vertente, esse olhar da, da importância dessa rede hoje para que a gente consiga, né, eles estão trabalhando hoje para construir uma educação democrática e um acesso democrático no ensino superior. Então, é isso. Perfeito, obrigado. Então, olá também, cumprimento a professora Shirley e Ana Maria, os colegas da UNB. E, enfim, temos aqui uns 25 minutos para fazermos uma discussão. Eu acho que todos os trabalhos a gente poderia até ter mais tempo, que são todos bastante interessantes. Eu vou só propor que a gente faça, como são poucos na sala, é só levantar a mão. Eu até abri o vídeo e o microfone e a gente conversa. Mas que as perguntas objetivas e respostas também, para a gente poder aproveitar o máximo desse pouco tempo. Tá? Eu vou fazer a primeira aqui, só para dar um estímulo ao debate, perguntar para a Rovênia sobre Eu fiquei curioso para ouvir se você tem dados da integração entre os estudantes brasileiros e os dos demais países africanos de língua portuguesa, como um grupo assim que estaria, e como é que eles se sentem em relação, se há essa troca, percebe? Minha impressão às vezes que o brasileiro também é um pouco isolado. Como é que você viu isso? Não, assim, eu não tenho dados de estudantes africanos, né? Eu só coloquei ali como curiosidade que eu trouxe no slide. O foco mesmo são os estudantes brasileiros, porque só dentro desse campo dos estudantes brasileiros eu tinha um universo muito grande para trabalhar, né? E, assim, geralmente as pesquisas que a gente tem de internacionalização são muito focadas em relação ao Brasil, são muito focadas na pós-graduação, porque é onde se tem mais bolsas, né? Então, quando eu comecei esse trabalho, com o meu mestrado eu já vinha pesquisando internacionalização e focando na graduação. E me perguntavam, por que você está focando na graduação? Porque o forte do Brasil é a pós-graduação, e é justamente por isso, eu quero entrar onde ninguém entrou. E, assim, na verdade, a internacionalização cresce bastante, né? Apesar de a gente saber que ainda é um campo de privilégio, mas ele cresce bastante, principalmente no Brasil, a partir do Ciências Sem Fronteiras, e em todo o mundo, por conta da questão das pressões de econômica mesmo, de capitalismo acadêmico, e mesmo é um filão de renda para as universidades, né? Muitos estudantes, inclusive brasileiros, não sabem que, por exemplo, embora eles paguem propinas, que são mensalidades, anuidades diferenciadas, eles não sabem que a gente tem o Estatuto da Igualdade. Só que esse Estatuto da Igualdade, para você pagar igual um estudante português, para você fazer o curso aqui, os estudantes do Enem, por exemplo, que estão vindo, eles teriam que estar aqui durante um tempo, teriam que ingressar com isso e ter esse estatuto antes de fazer a matrícula na universidade, porque quando ele faz a matrícula na universidade, ele já entra como estudante internacional, e aí não tem como. Então, assim, é uma discussão, é uma polêmica, mas em relação, por exemplo, eles têm um programa, eles fazem esse tipo de igualdade com os estudantes da África, com os estudantes africanos, porque eles entendem que eles são mais carenciados, mas com os brasileiros, não. Os estudantes da licenciatura, do ensino superior, né, que aqui eles chamam de licenciatura, eles pagam realmente propinas mais elevadas. Não ocorre isso, por exemplo, na questão do doutoramento. Eu paguei, por exemplo, o mesmo tanto que qualquer um estudante pagaria de Portugal, né? Mas na graduação, por incrível que pareça, existe uma diferença, porque é onde a universidade mais lucra com a internacionalização. Mas eu não tenho, infelizmente, dados específicos dos estudantes da África. O que eu poderia acrescentar também é uma frase que me chamou muita atenção quando eu trabalho essa questão do racismo e tal. Teve um estudante brasileira que eu entrevistei e que
que ela disse que um aluno africano, né, que ela fez amizade, perguntou para ela, como é que é a questão lá no Brasil, assim, com relação quando vocês veem um africano na rua, e aí é o que eu chamo do despertar descolonial, né? E ela parou para refletir até então, uma reflexão que ela nunca tinha feito, ela falou assim, bom, lá no Brasil, quando a gente vê uma pessoa, né, negra passando na rua, a gente não associa que ela é um africano. Ela é um brasileiro, assim, a priori é todo mundo brasileiro, né? Você não fala, aquele africano, ali é um africano porque ele tem uma cor, né, ele é negro, ou, né? A gente não faz esse tipo de associação. E aqui não. Aqui, quando você vê uma pessoa de cor, automaticamente, é de Angola, é africano, não é português. E muitos brasileiros não sabem. Uma grande discussão também que se faz aqui com relação ao censo, fazer recolha de dados censitários com relação à raça e etnia, que não se faz aqui. A priori, os portugueses são brancos, todos brancos. É uma discussão. Interessante. Ok. Ó, tem inscritos já Ana Maria, depois Isabela. Posso depois começar? Antônio. Sim. Obrigada, Marcelo. Vamos só tentar, nós temos pouco tempo para fazermos assim bem objetivos. Obrigado. Bem objetivo, obrigada, Marcelo, parabenizando também a todos que apresentaram os trabalhos riquíssimos, que instigam muito a pensar. A gente observar como é realmente sempre um objeto muito multidisciplinar e olhar a universidade trabalhando com um tema que eu acho importante, que é a responsabilidade social, que vai além da extensão, né? Não é só olhar pelo lado da extensão. Ruvênia, interessantíssimo o seu trabalho, também há muito tempo me instiga a pensar sobre isso, né? Os estudantes da graduação, a internacionalização para eles. E eu te pergunto, acho que você chegou a colocar isso e eu não anotei, talvez, peço desculpas, né? Mas e você observa se essa questão da dificuldade do pagamento da mensalidade tem levado à evasão, ou como é que os estudantes buscam soluções para esse problema, né? Já que tem a questão do Estatuto da Igualdade, como você disse, eles não tiveram como, né? Já fizeram a inscrição, não foi algo que antecedeu. Então, se isso leva à evasão, a desistirem do curso e como é que eles solucionam. Isabela, te perguntar mais especificamente, você apresentou muito bem, obrigada por esse panorama. A gente de outra universidade federal, é sempre interessante ver como as universidades vêm se organizando, né, nesse momento tão peculiar. E aí, pela área da saúde, eu te pergunto como é que foi a questão do ensino remoto, e um ponto que para nós também é bastante complexo para administrar, né, no ensino não presencial, que foi a opção que nós tivemos que seguir, né, depois de muito tempo de discussão, mas a questão das atividades teórico-práticas, que eu sei que elas são essenciais na área da saúde, são mais fortes. Como é que vocês conseguiram conciliar isso? Porque em algumas discussões na área da saúde também entrava a segurança dos estudantes, né? O estudante estar seguro para ir para um hospital. Isso foi demandado no início, né? Quando se suspenderam as atividades práticas, o pessoal da saúde era o único que continuava, mas nessas condições até bastante difíceis no início. Teria questões para todos, mas o tempo é curto. Obrigada. Obrigado, Ana Maria. Vou passar para a Rovênia primeiro, e quando eu passar para a Isabela, ela responde e já faz a questão, porque ela estava escrita, tá? Vamos tentar bem objetivo. Ponto central da minha pesquisa, né, da minha investigação, mas eu tenho algumas informações, sim. O que eu posso dizer é o seguinte, nós temos perfis diferentes, muito estratificados, muito diferentes de estudantes em mobilidade para cá. Os estudantes que vieram pelo Ciências Sem Fronteiras, ou que vêm com bolsas de outros programas, ou programa da universidade, um programa de bolsas da própria universidade, ou privado, de iniciativa privada, de alguma fundação, esses estudantes não têm por que evadir, porque eles estão com uma bolsa de estudos,
e geralmente eles fazem convênio com a universidade, quando é um programa também institucional, bilateral, que a universidade, no caso, abre mão da cobrança da propina, da mensalidade. Então, esse estudante, a priori, ele só vai pagar as despesas de morar aqui, de alojamento, de alimentação, ele não pagaria propina. Então, essa é uma modalidade de mobilidade, né, estudantil. Os estudantes que vêm por conta própria, geralmente tem a questão que eles se prepararam, eles economizaram para ter esse dinheiro, eles fizeram todo esse planejamento. Então, eles geralmente são alunos de mobilidade, eles vêm para ficar pouco tempo. Os estudantes do Enem, que vêm para fazer toda a licenciatura plena, fazer toda a graduação, que vão ficar 3 ou 4 anos, ou 5 anos, se eles fazem com o projeto de extensão com mestrado integrado, eles, geralmente, a pesquisa dentro da minha amostra, o que eu verifiquei é que eles são de famílias de um extrato econômico bem mais elevado. Então, essas famílias têm condições de pagar esses estudantes para eles se manterem aqui, e a evasão não seria um problema, porque eles teriam esses recursos financeiros. Agora, logicamente, que os meus dados param no contexto até a pandemia estourar, que é até o confinamento. Com a crise econômica do Brasil, em que a gente chegou a ter euro, quer dizer, R$1 por 7 euros, ou seja, antes era 3,5, né, 3,50. Então, você teve um custo muito elevado para se manter no exterior. Então, eu não tenho essas informações, que seria o efeito da Covid, o efeito da pandemia, né, a crise política financeira no Brasil, e como isso reflete na mobilidade daqui para frente. Essa é uma investigação que me instiga e que deve ser feita, né, se continuarmos com isso por muito tempo, porque, assim, as notícias que a gente teve da imprensa portuguesa é que eles teriam uma queda muito acentuada de recursos arrecadados pelas universidades por meio da internacionalização, porque diminuiria bastante o número de estudantes brasileiros que viriam para cá. Mas dentro do que eu pude investigar, não há casos de não conseguir de voltar, isso no contexto antes da pandemia, de estudantes que evadiram, que não conseguiram se manter aqui, por conta dos perfis e da preparação que eles tiveram, do planejamento familiar e tudo. Obrigado, Rovênia. Então, passo para a Isabela. Eu vou falar, então, da parte do ensino sob 2 perspectivas. Uma é dos estágios práticos, né? Eles foram inicialmente suspensos também, junto com a suspensão das aulas, e foram retomados depois de algumas semanas, aí conforme os locais de estágio permitiam que esses alunos fizessem as atividades. Porque não era só uma questão da nossa proteção aos nossos alunos, e sim também dos locais de estágio não terem os EPIs necessários, né? Houve uma falta, em algumas semanas faltou tudo, então eles não tinham como garantir a segurança dos nossos estudantes. Então, eles foram sendo retomados conforme a disponibilidade dos locais de estágio. Mas, no entanto, por exemplo, e principalmente estudantes de medicina que atuam no nosso hospital de práticas, na Santa Casa, eles fazem os 2 últimos anos do curso em internato, né? Isso também foi suspenso, a obrigatoriedade, porque também há muitos estudantes que são de grupo de risco, ou que têm familiares que estariam em grupo de risco. Então, a universidade também decidiu que não poderia obrigar que esses estudantes continuassem com o seu internato se não se sentissem seguros, ou que isso colocaria em risco a sua família, né, o seu círculo familiar. Então, eles continuaram na forma de voluntariado também, foi uma das atividades de voluntariado. Então, a gente tinha uma coordenação que recolheu todos os nomes dos alunos que gostariam de fazer algum tipo de ação, fossem os estudantes de medicina que gostariam de continuar suas atividades de internato, fossem outros estudantes dos outros cursos que gostariam de atuar nas ações que estavam sendo desenvolvidas junto à Secretaria de Saúde do município e do estado. Então, e essas atividades depois estão sendo ou serão aproveitadas aí como
a parte do estágio obrigatório ou como atividades complementares, né? A gente deixou bem aberto para os alunos decidirem se gostariam de participar e a gente tentou organizar as atividades em que estariam mais seguros e que seria possível que eles participassem. Quanto às aulas teórico-práticas, nós, então, ficamos com o calendário acadêmico suspenso de março a 17 de março, se não me engano, foi 4 de agosto que as aulas foram retomadas na modalidade virtual, à distância, e foram retomadas apenas as disciplinas teóricas, né? Foi feito um estudo nesses meses e capacitação dos nossos docentes, e o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão decidiu que seriam retomadas apenas as atividades que poderiam ser 100% desenvolvidas à distância, então foram as atividades teóricas, só apenas as disciplinas teóricas. O segundo semestre retoma agora nessa semana e também vai ser mantida apenas as atividades teóricas. Há uma previsão de, em janeiro, se avaliar a retomada de algumas atividades práticas, a depender do cenário epidemiológico na cidade, então, que no momento não se mostra muito favorável a estar em uma situação melhor em janeiro do que está no momento. E aí se retomariam as atividades práticas do primeiro semestre letivo, né? Porque agora, na semana que vem, a gente inicia o segundo semestre letivo de 2020. Então, retomariam algumas atividades do primeiro semestre que não ocorreram. E aí também fazer o estudo de dividir turmas, porque nós somos, vocês viram ali, nós estamos rodeados de outros, nosso campus é bem pequeno, nós sempre tivemos uma dificuldade de espaço físico na universidade, então nossas salas são pequenas, já era um problema, e agora com a necessidade de ter um espaçamento entre os alunos, também tem que ser feito um estudo bem cuidadoso para garantir a segurança de todos, né? Então, não temos ainda uma previsão de quando a situação se normalizaria, né? Quando que as atividades práticas que foram suspensas se alcançariam ao que as teóricas estão seguindo agora. Não sei se respondi. Sim. Sua A minha pergunta seria para a Rovênia, mas eu acredito que ela já respondeu, que seria sobre o perfil desses respondentes. Então, chegastes a analisar, a parte dos respondentes, então, eram ex-estudantes do Ciências Sem Fronteiras, também estudantes que foram para Portugal pelo Enem, mas também houve, então, estudantes de mobilidade de outros programas, isso? Vamos só pedir... Vou pedir, então, que o Antônio faça para o Rubenilson poder responder, e aí, sobrando tempo, o Rubenilson, se quiser, desenvolve um pouco mais para responder. Boa tarde. Eu falo... falar melhor. Por favor. Boa tarde a todos. Eu falo do Rio de Janeiro, sou professor da UFRJ. Gostaria de parabenizar a todos. Eu passaria, sinceramente, a tarde toda esticando um pouco o papo, porque todos os trabalhos me interessaram em termos de reflexão, porque eu entendo a problemática espacial dos nossos campi e cidades universitárias como um dificultador da vida universitária e do fazer universitário. O Reúne, Isabela, realmente fez com que nós perdêssemos no Brasil sequer a ideia das instituições criadas e das especificidades de cada instituição federal. É impressionante. Eu não conhecia a sua universidade. A Rovênia, eu cheguei a pegar já o e-mail dela e vou trocar muita figurinha com a Rovênia, porque eu tenho profundo interesse nessa questão de estudantes brasileiros em Portugal, e nós não entendemos a presença de estudantes brasileiros em Portugal se não entendemos também a partir da ótica da necessidade de Portugal pela questão de financiamento da sua educação superior, em ter também estudantes brasileiros que pagam 5 a 7 vezes mais do que os próprios estudantes de Portugal. E o Rubenilson, ultimamente eu trabalho com o Instituto Universitário de Lisboa, eu sou investigador associado do ISCTE, e eu estou sendo apresentado pelo Laboratório de Competências Transversais
há um programa que existe em Portugal, que é o M23, Maiores de 23. É uma forma de acesso, de democratização do acesso e de expansão do acesso ao ensino superior público português, voltado especificamente a uma população já adulta, com idade igual ou superior a 23 anos. E estou tendo dificuldade em encontrar alguma correlação no caso brasileiro. Você, por acaso, tem conhecimento de cursinhos pré-vestibulares de natureza popular que tenha como foco não somente os jovens, mas até mesmo prioritariamente adultos de camadas menos favorecidas que estejam desvinculados dos estudos durante uma parte já da sua trajetória de vida? Bom, eu Obrigado, acabei não... Antônio. Só Obrigado passo para pela você, mas só avisando, tem uma inscrição da professora Shirley, tá? Tá E aí bom. depois eu tenho uma pergunta no chat, se conseguir. Eu acabei não mencionando, mas a minha linha de investigação está muito próxima do que eu atuo também, porque sou um dos fundadores de um desses cursinhos, né? Que é o GAUT Vestibulares, que é conveniado à UNB. Então, a gente já está há 5 anos atuando aí. E aí, o que eu posso te afirmar é o seguinte: na verdade, os cursinhos universitários populares, eles não têm uma idade específica. Ele atua com o público que esteja ainda no terceiro ano do ensino médio, assim como que já terminou. Vou dar o exemplo do GAUT para vocês. Hoje nós temos 2 estudantes que são acima de 50 anos, só para vocês terem ideia. Então, assim, a gente toma alguns cuidados em relação a isso, mas eu não conheço um cursinho específico para quem, né, tem uma idade mais avançada. Mas, normalmente, os cursinhos, eles atendem um perfil específico que é justamente quem teve algum tipo de vulnerabilidade socioeconômica, veio de escola pública, então, isso, mas acaba que os cursinhos, o público que mais procura são pessoas que já têm ali, estão terminando o ensino médio e já querendo entrar no ensino superior, e muitas vezes algumas pessoas que já estão tentando estudar sozinho e acham o cursinho e se inscrevem na seleção. Mas, assim, né, nesse M23, assim, eu acho que teria muitos estudantes nossos que se encaixariam nesse perfil por conta das dificuldades que eles têm. Então, muitas vezes, eles precisam de 2, 3 anos para poder se preparar. A gente já teve estudantes que passou 3 anos para se preparar. Então, mas normalmente os estudantes querem aqueles cursos mais disputados, como medicina. A gente tem uma aprovação muito alta em medicina, por exemplo. E esses estudantes são estudantes mais velhos, né? Só que eu não conheço um específico que trabalha com esse público, mas eu posso investigar lá na rede, na Brasil Cursinhos, para verificar e passar para você também. Aí a gente compartilha os contatos, pode ser? Eu vou deixar meu e-mail no chat, porque tem uma questão também de forma específica de acesso. Não cobrar dessa população o mesmo exame que se cobra do jovem que está saindo do ensino médio. Não é somente uma reserva de vaga, é uma forma diferenciada de entendimento de competências que devem ser esperadas de adultos. É uma coisa bem interessante que advém, inclusive, do processo de Bolonha. Não é só de Portugal, não. Mas no Brasil a gente não conversa nada sobre isso. Não estou encontrando nada parecido no Brasil. Eu vou colocar meu e-mail aqui no chat, tá, Rubens? Obrigado, Tá bom, Marcelo. Vocês troquem ideia. Odênia, Isabela, obrigado. Shirley, por favor. Então, boa tarde. Na verdade, a minha fala é muito mais de registro, porque é a minha primeira vez que eu participo do Forgés. Já teve duas tentativas minhas quando era possível viajar, mas não foi possível. E eu quero agradecer realmente pelo conjunto de pesquisas e pelo espaço que é o Forgés de reunir e sistematizar o que as universidades, né, luso-brasileiras têm feito, e gostei muito, Marcelo, de conhecer um pouco mais da experiência da FUP. Eu acompanho um pouco pela parceria com a professora Mônica Molina, né, na LEDOC, e acho que você traz uma reflexão muito importante sobre o pertencimento, né? E aí eu sou de Pernambuco, e era professora de educação básica e depois me tornei professora do ensino superior, mas desde a educação básica eu fiz trabalhos, né, com a comunidade,
e sentia uma relação muito próxima, né, da UFPE, principalmente pelos espaços de convivência. E eu acho que isso é uma frente de análise interessante que a universidade necessita, né, se abrir em espaços de convivência. E vocês da FUP resgatam isso, né? E aqui me fiquei saudosa das experiências que, embora eu ainda não tenha vivenciado, porque cheguei aqui em Brasília em pouco tempo, nós tínhamos o nosso Dois Candangos, que fazia projeções de cinema de artes, né? Eu não alcancei. E aí fica a dica, né? Eu e Ana, aqui como representantes do campus Darcy Ribeiro, da gente conversar, né? E ver esses movimentos. E eu acho que a categoria que você trouxe de pertencimento é muito importante, da comunidade se reconhecer parte também da universidade, né? Era isso que eu refleti também com a minha experiência de estudante dentro da UFPE, que tinha uma relação interessante. Então, eu quero parabenizar. Rovênia, você foi orientanda da Renísia? Queria saber também e agradecer de conhecer lá o nosso Sul, a experiência de uma universidade jovem, mas uma universidade tão ativa que a Isabela trouxe. Então, parabéns a todos. Ótimo, obrigado. É como o Antônio falou, né? Realmente, os temas aqui da vontade, eu tenho várias perguntas que eu anotei, mas estamos terminando, e tem outras sessões que virão a seguir, mas só comentar, a Shirley, o ano passado a FOGES foi na UNB, não é? Nós coordenamos, e aí no Dois Candangos chegou a ter uma mesa, mas enfim, é sempre tempo de nós estarmos juntos e avançarmos para as próximas. Quando o A Rovênia evento tinha é me na perguntado casa, a aqui no gente não chat consegue sobre... participar, né, Marcelo? Quando o evento é na casa, a gente não Exatamente. consegue participar de tanto trabalho. Exatamente. E casa é correndo, né? Foi exatamente, foi o que eu menos consegui assistir coisas, né? Enfim, a Rovênia me perguntou se os projetos de sustentabilidade da FUP estão conectados com alunos mais carenciados. O campus de Planaltina, seguramente dentro da UNB, o campus que tem a maior inclusão, né? Esse curso que foi citado, a LEDOC, é um curso de licenciatura em Educação do Campo, e os nossos alunos são todos praticamente com assistência estudantil, são quilombolas, são pessoas da comunidade rural de Goiás. Então, inclusive, o alojamento, por isso que ele não foi tão comentado nos itens, porque quem os frequenta é as pessoas que estão alojadas lá. O curso é de alternância, as pessoas horas estão na UNB, horas estão nas comunidades, os professores vão até lá. Então, e é o campus de periferia com cursos noturnos, então a nossa grande maioria de estudantes, praticamente é toda de periferia, né? Em grande maioria, nossos estudantes são todos da periferia. Então, não tem um projeto específico, mas é trazer, tanto que quem trouxe o pessoal de grafite foram os próprios estudantes. Eu conheço fulano e tal, e ele conhece, nós temos um movimento aqui, e foi um pouco essa a expectativa de juntar as duas coisas. Eu acho que foi um prazer estar com vocês, ouvir os trabalhos, talvez nos colocar, depois eu já colocar aqui os e-mails, nós trocaríamos cartões, podemos trocar aqui os e-mails e depois conversarmos por fora. Um comentáriozinho final assim, da Isabela, as universidades federais todas me parece que ganharam assim uma projeção maior no processo da pandemia, como referências para debater. Inclusive, a gente vinha sendo atacado pelo ministro da Educação bem confuso, e essa situação parece até que a própria mídia reverteu o discurso que fazia em relação às universidades, então foi muito legal ver o seu trabalho. Tá? E ao Rubem Nilson, nós temos um ouvir a Globo cursinho lá News em falar bem Planaltina. de nós. Oi? Vivi para ouvir a Globo News falar bem das universidades Pois públicas brasileiras. Pois é, inverter o discurso assim do noite para o dia. Né? Vamos agora ouvir a universidade. Nada como um governo de extrema-direita para as coisas mudarem. Então, pessoal, um prazer estar com vocês e dizer ao Rubem isso, que tem um cursinho lá na FUP. Os estudantes faz algum tempo, eu não conhecia essa coisa da rede. Vou até perguntar se eles são ligados. Mas muito importante, muito concorrido e que ajudou muito a muitos alunos entrarem, estudantes de lá entrarem. Né?
Enfim, pessoal, vamos lá, porque tem mais sessões aí para acontecer. Prazer, então, eu faço o relatório mas eu acho que dessa vez eu tenho alguém aqui, o Luiz está acompanhando, então todos estão presentes, vão ser depois certificados. Boa tarde aí, pessoal, um grande abraço. Boa tarde, parabéns. Obrigada. Bom almoço para o Tchau, Brasil tchau. aqui agora. Isso, é. Tchau, Obrigada. gente. Obrigado. Obrigada, até Tchau. mais. Falou, Tchau, tchau. abração. Tchau.